Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Luiz Hernandes, sou seu professor de filosofia e hoje vou lhe conduzir por uma jornada que se chama Contextos do Surgimento da Filosofia. Vamos mergulhar nos fundamentos filosóficos, entender por que a filosofia surgiu, em que condições ela nasceu e suas perguntas principais que ainda ecoam dentro de nós. Nosso objetivo é claro e múltiplo. Primeiro, compreender a passagem do mito ao logos, isto é, de uma narrativa sagrada para uma explicação racional. Segundo, identificar as condições históricas que tornaram possível esse florescimento da filosofia na Grécia Antiga. Terceiro, reconhecer a origem existencial do filosofar em pensadores como Pitágoras e Aristóteles, mostrando que filosofia não é apenas uma teoria, mas também é uma experiência de vida. E quarto, vamos mapear as principais escolas filosóficas na sua busca pela arqué. Mostrar, nesse contexto, em grandes linhas, como surgiu o pensamento filosófico antigo e a busca pelo sentido da própria vida. Então, prepare-se. Vamos atravessar juntos o tempo, do mundo mítico até a polis grega, da esfinge ao logos, dos deuses ao pensamento filosófico. Eu sou o professor Luiz Hernandes, sou seu professor de filosofia. Vamos lá! O enigma de Édipo é o próprio ser humano como o centro. Comecemos com uma cena poderosa da mitologia grega. Édipo encontra-se diante da esfinge, um ser com um corpo de leão e asas de águia e rosto de mulher. A esfinge guarda os portões de Tebas e lança o enigma fatal. O animal anda pela manhã sobre 4 patas, à tarde sobre 2 e à noite sobre 3. A resposta de Édipo é conhecida. Trata-se do ser humano. Na infância engatinhamos, na vida adulta caminhamos sobre 2 pernas. E, na velhice, apoiamo-nos numa bengala, como uma terceira perna. Ao resolver o enigma, Édipo derrota a esfinge e liberta a cidade. Mas, mais do que uma história trágica, essa cena revela algo que é essencial. O próprio homem é o enigma. O próprio ser humano é o enigma. Como dizia Sófocles, há muitas maravilhas, mas nenhuma tão admirável quanto o homem. Esse é o ponto de partida da filosofia. A pergunta sobre nós mesmos e sobre o mundo em que vivemos. Tanto o mito quanto a filosofia são tentativas de decifrar esse enigma, mas o fazem de modos muito diferentes. Então agora vou te explicar o mito. O mito como uma explicação primordial. Mito é uma narrativa sagrada, tem caráter religioso. E o mito conta como algo veio a ser, um tempo primordial em que deuses, heróis, monstros agiam. É uma forma de explicar o mundo, atribuindo sentido e ordem a ele. Os mitos eram transmitidos de geração em geração, celebrados em rituais, preservados pela memória coletiva. Eles moldavam o modo como as pessoas viam a realidade, como se comportavam, como justificavam os fenômenos da natureza. O exemplo clássico é o mito de Prometeu. Ele furta o fogo dos deuses para dar aos homens, e por isso ele é castigado por Zeus e acorrentado a uma rocha, enquanto um abutre devora seu fígado todos os dias. Já Pandora, criada como um castigo, abre a sua caixa e espalha males sobre a humanidade. Note, aqui temos uma explicação simbólica sobre o fogo, sobre a técnica, sobre a origem do sofrimento humano. Mas não temos causas naturais, nem possibilidade de crítica racional. O mito é aceito como verdade sagrada, não como uma hipótese a ser debatida. Mito é incontestável, inquestionável. Do mito ao logos, uma nova forma de pensar. A grande virada acontece quando os gregos começam a buscar explicações baseadas em causas naturais e não em vontades divinas. Esse momento marca a passagem do mito ao logos. Logos significa palavra, discurso, razão. Fazer filosofia nesse sentido é buscar razões, argumentos,
causas que possam ser examinadas, discutidas, refutadas. Não basta narrar, é preciso explicar. Um terremoto, por exemplo, no mito é a ira dos deuses, no logos é o movimento das placas tectônicas. Uma doença, no mito, é um castigo divino, no logos, desequilíbrio do corpo, contaminação, falta de higiene, vírus, bactérias. Essa mudança não eliminou o mito, que continuou existindo. O mito continua existindo como uma tradição cultural e religiosa, mas abriu espaço para uma nova forma de pensar, o pensamento filosófico e depois o pensamento científico. E mesmo hoje, quando a ciência explica fenômenos complexos, ainda permanecem abertas as perguntas sobre o sentido da vida, da morte, o que há além da morte, o que é o bem, o que é o mal. Essas perguntas pertencem principalmente ao campo da filosofia. Segundo a tradição, foi Pitágoras quem criou a palavra filósofo. Até então falava-se em sábio, aquele que possui sabedoria. Mas Pitágoras preferiu dizer filósofo, o amigo da sabedoria. Ele entendia que a sabedoria não é algo que possuímos plenamente, mas algo que buscamos, algo que desejamos. Para ilustrar, Pitágoras comparava o filósofo a um espectador nos Jogos Olímpicos. Nesse grande evento havia 3 tipos de pessoas. 1, os comerciantes, que iam para vender e lucrar. 2, os atletas, que competiam pela glória. 3 dos espectadores que apenas contemplaram. Esse terceiro grupo, dizia Pitágoras, é o mais próximo do filósofo. O filósofo não busca utilidade imediata nem prestígio social, mas o prazer do saber, o desejo de contemplar a ordem do mundo. É um olhar desinteressado que não se guia pelo lucro ou pelo poder, mas pelo amor ao conhecimento. Assim, para Pitágoras, a filosofia é como uma viagem espiritual. O filósofo é um amante, não um dono da verdade. Esse detalhe fundamental, filosofar é movimento, não posse, é busca constante, nunca concluída. É importante você gravar. Séculos depois, Aristóteles reforça essa visão com uma ideia célebre. A filosofia nasce do espanto. Ele dizia: agora, como na origem, os homens começaram a filosofar movidos pela admiração. Quer dizer que o impulso de filosofar não é utilitário, mas ele é existencial. É quando nos deparamos com algo que nos intriga, que nos causa maravilha, que não sabemos explicar e justamente por isso queremos compreender. O espanto, em Aristóteles, é mais do que a curiosidade. É um sentimento que nos arranca do cotidiano, que rompe a indiferença. É quando percebemos que não sabemos e reconhecemos esse não saber como um ponto de partida. Esse espanto leva à investigação racional. Daí surge a filosofia como busca desinteressada, que não visa apenas resolver problemas práticos, mas compreender o ser das coisas. Aristóteles faz questão de lembrar que esse saber não nasceu de necessidades imediatas. As artes práticas, como a medicina ou a agricultura, respondem a necessidades da vida, mas a filosofia não. E ela surge quando as necessidades básicas já estão atendidas. A filosofia é fruto do ócio criativo, do tempo livre para contemplar. Assim, tanto Pitágoras quanto Aristóteles nos mostram que o filosofar não é luxo intelectual, é algo profundamente humano. Nasce do amor ao saber, como em Pitágoras, e do espanto diante do desconhecido, como em Aristóteles. Filosofar, portanto, é viver como alguém que pergunta, que não se contenta com respostas fáceis. É abrir espaço para a dúvida, para a reflexão, para a admiração diante do mundo. E esse impulso existencial se soma ao contexto histórico que veremos a seguir. Porque não basta que o homem queira filosofar, é preciso que a sociedade ofereça condições para que esse pensamento floresça. É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Como a Grécia Antiga criou o ambiente adequado para o nascimento da filosofia.